Olá, eu sou o professor Josino Malagueta, estou aqui com vocês para fazer essa caminhada no componente de história. Convido vocês a embarcar na canoa da história para a gente fazer aí desvendar alguns caminhos e alguns assuntos da história do Brasil. Vamos lá? Vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula. A aula de número 16 tem como objeto de conhecimento o reinado do Dom Pedro II. E como detalhamento nós temos o golpe da maioridade, partidos políticos do segundo reinado e economia do segundo reinado. Não é isso? Vamos então agora para a nossa aula. Muito bem. Então, nós conhecemos o objeto de conhecimento da nossa aula e agora a gente vai desenvolver esse objeto de conhecimento e a gente vai caminhar, então, aí no segundo reinado e vamos começar falando do fim do período regencial e o golpe da maioridade. Vamos lá? Então, vejam lá, os grupos que comandavam o país, que eram os liberais, moderados e os exaltados, não tendo conseguido apaziguar e nem resolver os problemas econômicos e sociais que assolavam a nação, resolveram se unir num único projeto nacional caracterizado pela centralização político-administrativa. Nós vimos que, durante o período regencial, nós tínhamos um país agitado, com muitas revoltas, porque o povo estava na miséria, né? Principalmente os negros escravizados, os indígenas, os brancos empobrecidos e a elite, aqueles que estavam no topo, brigando pelo poder. Né? Isso enquanto a população estava aí na marginalidade, vivendo da sua própria sorte. Esses dois grupos, aí, os liberais exaltados e os conservadores, não conseguiram apaziguar o país. Nós vimos que as revoltas foram muitas. E aí eles conseguiram se unir. É sempre assim, né? Vamos se unir para resolver o nosso problema. Tá bom? Então, como é que eles fizeram a coisa? Vamos lá? A regência una de Araújo Lima deveria ir até 1842, mas em 1840 o golpe da maioridade pôs fim ao período regencial e deu início ao segundo reinado. Araújo Lima foi substituído por Dom Pedro II. Então, lembram que nós falamos que com a abdicação de Dom Pedro I, Dom Pedro II ficou, né, assumiu, ganhou, né, na realidade, o trono, porém não pôde assumir porque ele era uma criança. E aí foi instituídas as regências. E as regências não conseguiram nem resolver os problemas econômicos e financeiros, nem os problemas sociais. E aí o país entrou numa verdadeira balbúrdia, né, de revoltas e agitações. Não conseguindo resolver o problema, eles vão então se unir. E aí nós vamos ver o que aconteceu. O que a elite fez? Deu o golpe da maioridade, não é isso? O que foi o golpe da maioridade? De acordo com a Constituição de 1824, para que o jovem Dom Pedro de Alcântara se tornasse imperador, precisava ter, no mínimo, 18 anos completos, porque a Constituição dizia isso, não é isso? Vamos ver o que a Constituição dizia. Olha lá, no seu artigo 121, a Constituição Brasileira de 1824 dizia o seguinte: o imperador é menor até a idade de 18 anos completos. Dom Pedro tinha 5 anos na época da abdicação, e aí, no período da regência, quando foi dado o golpe da maioridade, ele tinha apenas 14 anos. Por isso que foi o golpe da maioridade. O Brasil é um país que, se a gente observar, ele vive de golpes, né? Vive dando golpe. Então aí, o que aconteceu? As elites se unem e dão o golpe da maioridade. Então, olha, Dom Pedro não tem ainda 18 anos, mas nós vamos fazer com que ele assuma. Como é que a gente vai fazer isso? Mudando a Constituição. Muda-se a Constituição
e aí ele passa a poder governar, mesmo tendo apenas 14 anos, não é isso? E aí é isso que eles fazem, nós vamos ver agora. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, o golpe da maioridade. O que é isso aí? Esse título que vão-se os dedos. Melhor a gente perder os anéis e ficar com os dedos. Então, a elite que está aí vendo que os seus benefícios, né, os seus privilégios estão sendo corroídos, eles vão então se unir e dar o golpe da maioridade. Vamos mudar a Constituição. Muda-se a Constituição e Dom Pedro II assume como imperador. Não é isso? Então vejam lá, diante da gravidade da situação, liberais conservadores e exaltados alteram a Constituição e aclamam Dom Pedro como imperador do Brasil. E a partir daí ele é chamado de Dom Pedro II, não é isso? Por isso que nós colocamos o título Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, não é isso? É importante lembrar que era negada a participação política dos negros escravizados, das mulheres e brancos empobrecidos. Esses não faziam parte do jogo político. O jogo político era feito ali em cima, né, entre a aristocracia brasileira, entre aqueles que eram os produtores, principalmente os grandes latifundiários. Então, o golpe da maioridade foi a maneira que a classe dominante, a aristocracia, encontrou para evitar a fragmentação do país e a manutenção de seus privilégios. Quando a elite dominante dá o golpe da maioridade, eles não estão pensando no país como um todo, eles estão pensando nos seus privilégios, né? Então, se o país vai se fragmentar, se nós vamos pipocar repúblicas no Brasil todo por aí, nós vamos, claro, eles tinham a ideia de manter o país unificado, mas também preservar os seus privilégios. Por isso, dá-se o golpe da maioridade. Chama-se golpe da maioridade porque Dom Pedro não tinha condição de assumir, né, o governo. Não podia governar, porque ele era de menor. Então, sendo assim, vamos dar o golpe. Vamos dizer que agora a Constituição permite que ele assuma com menos de 18 anos. E assim foi feito. E aí, então, ele foi coroado, como nós vamos ver aqui, né, nesse nosso quadro que está aqui, né? Então, a coroação de Dom Pedro II, agora como imperador do Brasil. Então, Dom Pedro, a coroação do novo imperador. Dom Pedro de Alcântara, que tem um nome quilométrico, que não dá para falar aqui, né? Ficou conhecido principalmente como Dom Pedro II. Pedro de Alcântara nasceu no Rio de Janeiro no dia 2 de dezembro de 1825, certo? Então, foi um dia de muita festa, porque Dom Pedro I já tinha tido outros filhos, tinha tido mulheres, depois teve 2 filhos, eles morreram, né? Então se esperava um filho homem para assumir, né, que pudesse assumir. Dom Pedro, então, nasceu aí no dia 2 de dezembro de 1825. A cerimônia de coroação de Dom Pedro de Alcântara, agora Dom Pedro II, o novo imperador do Brasil, foi longa e dispendiosa e demorou mais de 9 dias de festa. E o Brasil, quebrado financeiramente, bancou essa festa porque era importante que o Brasil mostrasse para o mundo, para os convidados, né, que o Brasil estava bem, que então tinha condição aí de bancar uma festa grandiosa, né? Então se gastou muito para fazer a festa aí da coroação. Então, mesmo o país, como nós já falamos, mesmo o país estando endividado, né, o povo na miséria gastou-se muito na festa de coroação, pois era preciso impressionar os convidados estrangeiros. Então, vamos dizer que nós podemos fazer festa. Diz a história que Dom Pedro nem gostava muito de festa, né? Fazia aquelas festas que duravam aquele tempo todo, e Dom Pedro não era muito levado a isso. Dom Pedro era um rapaz muito centrado, muito estudioso, muito educado, né? Ele foi
preparado, né, para ser rei, para ser imperador, então ele não gostava muito dessas coisas de festa não, segundo conta aí, né, a história. Muito bem. E aí, a lei alterou a maioridade, mas e agora? Então mudamos, agora Dom Pedro, com 14 anos, vai poder assumir o governo. Como é que se faz? Então, a verdade é que Dom Pedro de Alcântara, agora Dom Pedro II, imperador do Brasil, era apenas um adolescente com 14 anos de idade. Imagine vocês, né, com 14 anos, o que você quer? O que você pensa? Né? Em brincar, não é isso? Estudar. Dom Pedro era muito estudioso. Dom Pedro estudava demais, era uma pessoa que falava muitas línguas, principalmente as línguas clássicas, né? Latim, grego. Então era uma pessoa muito centrada, muito estudiosa. E ele estava mais preocupado com isso também, em brincar, né? Porque era uma criança, 14 anos, mais preparado, muito preparado. Mesmo assim, os patrocinadores do golpe não viam problema nisso, e Dom Pedro II, ainda que com apenas 14 anos de idade, deu início ao segundo reinado do Brasil, que vai de 1840 a 1889, quando nós vamos ter um novo golpe, que é o golpe da República, da proclamação da República, que a gente vai ver isso daqui a alguns dias, né, posteriormente, certo? Então, Dom Pedro, imperador, começa então o nosso segundo reinado, certo? Muito bem. E aí, no segundo reinado, iniciou-se com a coroação, como nós já vimos, a coroação de Dom Pedro como imperador, né? Teve aí esse segundo reinado de Dom Pedro II, teve uma duração de 49 anos e foi dividido da seguinte forma que nós vamos ver daqui a pouco. Vejam lá, 49 anos de governo, segundo conta a história, Dom Pedro era uma pessoa muito querida, né, pelos brasileiros, porque como ele era uma pessoa educada, muito respeitador, trabalhava muito, tinha uma abnegação pelas pessoas mais pobres. Segundo conta a história, ele não tinha, na corte dele, não tinha escravos, né? E ele tirava até dinheiro do próprio bolso para ajudar as pessoas. Não é isso? Segundo conta aí a história. Então ele era uma pessoa muito benquista, não é isso? E como que foi então, como se estruturou aí o segundo reinado de Dom Pedro II? Vamos ver então? Primeiro momento é o momento da consolidação, quando ele vai consolidar o governo, né? Esse momento, esse período vai de 1840 a 1850, quando o imperador assume o poder impondo sua forma de governar em ação, colocando políticos e províncias rebeldes sob seu controle. Ele vai então, apesar da pouca idade, vai conseguir manter, né, um governo aí estruturado. Então, nesse primeiro momento, ele vai fazer essa consolidação, vai tomar pé das coisas. Isso. Depois nós temos um segundo momento, que é o momento chamado do apogeu. O que é o apogeu? É o período auge, né, o momento mais alto, né, do seu governo, que compreende os anos de 1850 a 1865. O imperador amplia seu poder e sua posição está consolidada. Então, esse período ele vai, então, governar tranquilo, com tranquilidade. Não é isso? Porém, ele vai ter um momento de decadência, vai ter um momento do declínio. Período compreendido entre os anos de 1865 a 1889. A posição do imperador começa a ser contestada e a economia dá sinais de decadência. Então, nesse período, nós vamos ter aí a mudança, né, de regime, e Dom Pedro II vai ser, podemos dizer assim, tipo como escorraçado, né? As elites ele já não satisfaz mais as elites nacionais, e ele vai então, não vai ser mais importante ter ali ele como imperador e o Brasil como uma monarquia. É preciso que mude, né? Então nós vamos ter aí uma nova mudança no regime brasileiro. Muito bem.
Nesse período do Segundo Reinado, quais eram as forças políticas, quais eram os partidos políticos que comandavam e estavam ali na hegemonia do poder? Vamos ver quem eram? Então, as duas forças políticas desse período começaram a se organizar ainda durante as regências e se dividem em dois grupos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. São dois partidos de ideologia diferente. Será que eles têm ideologia diferente ou não? Vamos ver. Apesar de expressarem opiniões divergentes, ambos queriam a mesma coisa. Isto é, a manutenção da estrutura escravista de produção e a alienação da população pobre do processo político. Então, nós podemos dizer que é 2 de 1, né? Eles são a mesma coisa. Embora fossem dois partidos, mas ideologicamente eles pensavam igual, não é isso? Veja, o que é um partido? Partido político. Partido político, o nome já diz. O que é partido? São partes, né? São grupos que se organizam, que têm um programa, que têm uma ideologia e que querem implantar essa ideologia no governo, querem governar a partir dessas ideias que ele tem, não é isso? Mas, nesse período, tínhamos dois grupos, porém, os dois grupos eram da mesma classe social, pensavam de maneira quase que semelhante, porque queriam a mesma coisa, né? Mas o que eles pretendiam, na realidade, era ter a hegemonia do poder. Vamos lá, então? Vejam lá, tanto liberais quanto conservadores lutam apenas pelo poder político e pela defesa dos interesses da aristocracia hegemônica. Podemos dizer que era o partido da padronagem, né? Ou patronagem, que eram os partidos do patrão, né? Os partidos do patrão. Não existia a população escravizada, as mulheres, os brancos empobrecidos, os indígenas, estavam fora desse processo. Quando se falava da política, né, nós tínhamos aí dois grupos com o mesmo ideal, né, dois grupos da mesma classe social, dois grupos que pensavam quase que semelhantemente, né? Eles queriam a mesma coisa, eles queriam o poder, eles queriam ter a hegemonia do poder, e era isso que eles buscavam, certo? Muito bem, e aí nós vamos ver agora mais detalhado o que defendia cada um desses partidos, o que defendia os liberais e o que defendia os conservadores. Os dois partidos, como nós já falamos, têm origem na mesma classe social, daí quase não apresentarem divergências ideológicas, porque pensavam igual, eram parte da mesma classe. Eram dois de um, né? Conservadores, o que defendia os conservadores? Os conservadores defendiam uma maior centralização do poder nas mãos do imperador e se apoiavam na aristocracia rural exportadora. Defendiam, então, um país mais centralizado, um imperador com mais poder, não é isso? Porque isso beneficiava a eles, a aristocracia rural exportadora, os grandes latifundiários, a escravidão, né? Então eles não queriam abrir mão da escravidão, estavam sempre ali lutando para que a escravidão permanecesse, porque era a base, né, da economia, era a força motriz que gerava a economia, certo? Muito bem. E aí os liberais? Os liberais defendiam uma maior autonomia local para as províncias e tinham apoio de profissionais liberais, né, urbanos, unidos à agricultura de mercado interno, isto é, pequena agricultura, né, aquela que produzia para abastecer o mercado interno. Então, são os liberais. Numa maneira de conciliar os dois grupos políticos do Brasil, foi criado, então, no Segundo Reinado, o parlamentarismo.
Só que os historiadores dizem que é um parlamentarismo às avessas. Por que é um parlamentarismo às avessas? Porque o parlamentarismo ele funciona da seguinte forma. Tem-se eleições gerais, né? O partido que elege mais deputados elege o primeiro-ministro então forma o seu gabinete e quem governa é o primeiro-ministro. O presidente ou o monarca, no caso, se for república ou monarquia, ele tem apenas o poder de Estado, né? Mas quem governa, na realidade, quem tem o poder executivo está na mão do primeiro-ministro, está na mão do parlamento, daí parlamentarismo. Por que é parlamentarismo às avessas no Brasil? Porque o imperador tinha o poder de escolher o presidente do ministério, que é o primeiro-ministro, né? O presidente do ministério formava o gabinete ministerial. O gabinete ministerial deveria ter a confiança do imperador e da Câmara dos Deputados. E ainda, o imperador tinha poderes para dissolver a Câmara ou exonerar o primeiro-ministro. Daí, parlamentarismo às avessas, porque não tinha nada a ver com realmente o sistema parlamentarista. Na verdade, o poder estava concentrado nas mãos do imperador e não no parlamento, como deveria funcionar num sistema parlamentarista. Então, o imperador tinha o poder, mesmo dizendo que nós estamos num sistema parlamentarista, o poder executivo, na realidade, ele é só de fachada, porque, na realidade, quem tem o poder mesmo está na mão do imperador, certo? Então, daí, nós temos o chamado parlamentarismo às avessas no Brasil. Constituiu num momento de trégua na luta partidária entre liberais e conservadores que durou de 1853 a 1858, a partir da criação do chamado Ministério da Conciliação por Honório Hermeto Carneiro Leão. Logo após a sua extinção, foram retomadas as lutas partidárias. Um grupo de liberais, entre 1869, formou o Partido Radical, que depois originou o Partido Republicano em 1870. Aí as lutas continuaram. Mas a economia do Segundo Reinado, como é que estava? Vamos ver então a agricultura, como é que se desenvolveu a agricultura no Segundo Reinado. Durante o Segundo Reinado, ainda perdurou muitos aspectos da economia colonial, que era aquela economia baseada no predomínio do latifúndio. Professor, o que é latifúndio? Latifúndios são grandes propriedades de terra e que desenvolve o chamado monocultura. O que é a monocultura? É a cultura de um produto só, uma cultura só. Por exemplo, no caso, se produz o feijão, só feijão se produzia. No caso aqui nós, do Brasil, era a cana-de-açúcar, por exemplo. Depois, o café. Então, a monocultura. E essa é uma monocultura exportadora, não é isso? Visando a exportação. Depois, o trabalho escravo, baseado na mão de obra escrava, de negros escravizados, exportação de produtos agrícolas e importação de produtos manufaturados. Assim estava a nossa agricultura. O grande destaque desse período é a economia cafeeira. E, a partir de 1820, o café passou a ser a base da economia do país, a base da economia nacional. Agora, na indústria, a atividade industrial brasileira era quase inexistente até meados do século XIX, por conta dos acordos de 1810. Vocês estão lembrados, como nós falamos dos acordos de 1810, assinado com a Inglaterra, que amarrava o Brasil e não deixava ele desenvolver a sua indústria. Depois, a indústria nacional não tinha como competir com os produtos ingleses que entravam no Brasil, cobrando uma taxa de apenas 15% sobre o valor do produto. Eles pagavam menos imposto do que outros países. Aí, Alves Branco, em 1844, aplica uma sobretaxa sobre os produtos importados, o que, indiretamente, abriu oportunidade à produção nacional. A proibição do tráfico de escravo e a expansão da cultura do café foi um fator que contribuiu também com o avanço da indústria nacional, mas não foi grandes coisas, né? Personalidade de destaque desse período é Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Visconde de Mauá, que depois se tornou Barão de Mauá, que foi um grande idealizador da indústria nacional,
um cara que teve assim, um papel fundamental, né, no processo industrial, porque ele passou um tempo na Inglaterra, viu como é que era lá o processo da indústria e quando ele chegou no Brasil ele quis implantar aqui, faz navios, né, os estaleiros com estrada de ferro, né, ele incentivou a estrada de ferro, incentivou a navegação. Então, assim, era um cara que era um idealista, né, e que tinha idealista e nacionalista, né, queria realmente desenvolver a indústria nacional. Falando da economia do Segundo Reinado, não podemos deixar de falar das ferrovias, certo? A ferrovia, você sabe, é um modal fundamental no processo de desenvolvimento de um país. E o Brasil vai começar a desenvolver as suas ferrovias a partir da ideia do pensamento do Visconde de Mauá e do Barão de Mauá, que vai ser o grande incentivador, né, das ferrovias. A expansão ferroviária é fruto da economia cafeeira, porque o Brasil precisava exportar, né, esse produto e o modal mais barato e mais eficiente desse processo é a ferrovia. Então, de 1870 a 1885, a rede ferroviária brasileira pulou de 1.000 quilômetros para aproximadamente 9.000 quilômetros. Então, percebam como que nós demos um salto fundamental e importante nesse processo no modal ferroviário no Brasil. Ainda o Brasil carece de muitas ferrovias, porque a ferrovia ela é fundamental nesse processo, né, de expansão comercial, porque é um modal barato, você consegue transportar uma grande quantidade de produto com um modal apenas. Vejam lá, como o Brasil estava produzindo muito café e sempre voltado para a exportação, era preciso que esse produto chegasse até o porto. Como fazer? A partir das ferrovias. Então, a ferrovia ela foi fundamental e, claro, que o Brasil está muito aquém, né, das quilometragem de ferrovia, mas no Segundo Reinado nós demos um salto qualitativo, né, dentro desse modal chamado aí o modal ferroviário, que vai ser fundamental na expansão do café, porque vai ajudar a desenvolver a cultura do café e também facilitar a sua exportação, certo?